Meu nome é Rafael, tenho 50 anos e sempre me orgulhei de tornar o Natal a época mais especial do ano. Desde que minha filha Clara nasceu, cada dezembro era um ritual sagrado. Eu decorava a casa durante semanas, preparava uma ceia meticulosamente planejada, escolhendo cada prato, cada ingrediente, cada vinho, cada detalhe para que tudo fosse perfeito. Mas o mais importante, claro, era ver o sorriso dela. A alegria nos olhos que me lembrava todos os motivos pelos quais eu lutava diariamente. Clara sempre foi meu mundo. Eu me divorciei de sua mãe quando ela ainda era pequena, mas isso nunca significou que eu fosse menos presente. Pelo contrário, me tornei excessivamente protetor, talvez até indulgente demais. Cada presente escolhido com carinho, cada pequeno detalhe da decoração, cada noite em claro preparando surpresas, tinha um único objetivo: fazê-la feliz e protegê-la do que eu julgava ser um mundo cruel. Mas naquele Natal, algo mudou. Clara, agora com 23 anos, chegou no dia 24 com uma frieza que me atravessou como uma lâmina. Ela olhou para mim, com os braços cruzados, a expressão séria, e disse sem qualquer hesitação: "Pai, não quero passar o Natal com você." Meu coração disparou. Todos os anos de cuidado, todos os esforços, todos os sonhos que coloquei em cada detalhe daquele dia pareciam se dissolver em um instante. Mas, surpreendentemente, eu não senti raiva nem tristeza. Senti algo que não esperava. Uma calma gelada. Uma sensação estranha de controle absoluto. Sorri. Sim, sorri. Sorri porque naquele momento percebi que toda a minha vida estava prestes a mudar e que finalmente poderia transformar a dor em algo maior. Não apenas uma resposta emocional, mas um plano meticuloso, calculado. Enquanto Clara se afastava, ainda lançando olhares indiferentes, eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Venderia absolutamente tudo o que possuía. Minha casa, onde tantas memórias de Clara haviam sido construídas, meus carros, símbolos de conquistas silenciosas, meus investimentos, o resultado de anos de trabalho duro, cada bem, cada objeto que de alguma forma representava uma parte da minha vida, tudo seria colocado à prova. Mas não por impulso, não por raiva. Cada venda seria estratégica, cada decisão pensada para transformar a situação em algo que ninguém, nem mesmo Clara, poderia imaginar. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. 58 chamadas depois, cada uma calculada, cada uma movendo uma peça invisível no tabuleiro da minha vida, percebi que estava dando início a algo maior do que simples vingança ou ressentimento. Era uma lição silenciosa, uma maneira de mostrar que escolhas têm consequências e que o descaso pode ter um preço. Cada ligação tinha seu objetivo: confirmar compradores, ajustar detalhes de contratos, garantir que os processos fossem discretos, legais e irreversíveis. Cada passo que eu dava era como arquitetar um castelo de dominó. Uma peça errada e tudo poderia cair. Mas eu era meticuloso. Planejei cada detalhe durante horas, relembrando cada gesto de Clara, cada palavra fria, cada silêncio que me cortou naquele Natal. Enquanto Clara celebrava com amigos, aparentemente indiferente à minha ausência e às tradições que sempre prezamos, eu sorria por dentro. Ela acreditava que me feriu, mas na verdade não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Cada contrato assinado, cada venda concluída, cada ligação feita naquela noite seria parte de uma transformação silenciosa, mas devastadora, que mudaria nossas vidas para sempre. Fiz uma pausa, respirei fundo e pensei em como tudo começou. No primeiro Natal que passei sozinho com Clara após o divórcio, prometi a mim mesmo que faria tudo para protegê-la, para garantir que nada de ruim pudesse tocar sua vida. Eu cumpri essa promessa durante anos e agora, ironicamente, era o momento de transformar o sentimento de abandono em aprendizado. E com o último número discado, fechei os olhos e respirei fundo. Sabia que a verdadeira história estava apenas começando. Sabia que os próximos dias trariam surpresas que Clara jamais esperaria e que eu estava pronto para enfrentar cada uma delas com paciência, inteligência e frieza calculada.
A sensação era estranha, dor e satisfação misturadas. Dor pelo distanciamento da filha que amava. Satisfação por finalmente assumir o controle de algo que antes me escapava. Eu estava pronto para jogar, e dessa vez as regras eram minhas. Enquanto a noite avançava e os sons da celebração se apagavam, sentei na poltrona da sala, observando a árvore de Natal iluminada e percebi algo. A frieza que sentia não era apenas raiva, era poder. Poder de transformar uma humilhação em estratégia, um abandono em oportunidade e um gesto de indiferença em lição para quem ousasse me subestimar. E assim terminou aquela noite, mas sabia que o verdadeiro jogo só estava começando. 58 chamadas depois, cada movimento calculado, eu havia dado o primeiro passo. Agora tudo estava em minhas mãos. E ninguém, nem mesmo Clara, sabia o que estava prestes a acontecer. A manhã seguinte ao Natal foi silenciosa, quase surreal. A casa estava vazia. Clara ainda não havia dado sinais de vida, e eu me sentia estranhamente leve, como se o peso de anos de frustração e expectativas não atendidas tivesse finalmente se dissipado. Mas não havia tempo para descanso. Cada passo que eu dava precisava ser calculado. Cada ligação, cada assinatura, cada contrato era parte de um plano maior, e eu não podia falhar. Minha primeira ação foi listar a casa à venda. Não queria apenas me desfazer de bens materiais, queria que cada decisão tivesse um impacto psicológico. A casa não era apenas tijolo e madeira, era um símbolo de todos os natais que passei tentando compensar a ausência de Clara, tentando criar memórias que agora pareciam desperdiçadas. Cada comprador em potencial receberia detalhes precisos, garantias legais e uma apresentação impecável. Mas eu sabia que, por trás da transação, existia também o efeito simbólico. Clara perceberia que sua escolha havia mexido não apenas com corações, mas com o mundo ao seu redor. Em seguida, parti para os investimentos. Uma série de negociações complexas me ocupou toda a manhã. Transferências, ajustes em contratos, alterações discretas em fundos, tudo foi feito com a precisão de um cirurgião. Um passo em falso e eu perderia a vantagem que construí com tanto esforço. Mas a cada movimentação sentia um prazer silencioso. Não era vingança pelo prazer da vingança, era justiça, era equilíbrio, era mostrar que descuido e desrespeito têm consequências. As 58 chamadas feitas na noite anterior começaram a produzir efeitos. Cada comprador, cada investidor, cada corretor cumpriu sua parte. Alguns contratos precisaram de ajustes de última hora, outros apenas aguardavam a assinatura final. Tudo estava prestes a se concretizar, e eu observava cada detalhe com atenção. Clara ainda não fazia ideia, e essa era a chave. Ela acreditava que poderia me machucar emocionalmente, mas, na verdade, eu estava redesenhando nossa realidade de uma forma que ela jamais imaginaria. Enquanto isso, mensagens de amigos e familiares chegavam com desejos de Feliz Natal. Respondi com um sorriso calmo, uma fachada de normalidade. Para o mundo, eu continuava o mesmo pai dedicado, mas por dentro, cada decisão tomada era um passo em direção à liberdade e à lição que eu pretendia ensinar. No meio da tarde, um toque de campanha interrompeu meu planejamento. Um homem alto de terno impecável entregou-me uma pasta com documentos que não esperava. Era uma proposta de compra para o terreno que eu herdara do meu pai, um imóvel valioso, que sempre fora simbólico para mim. A proposta era irrecusável, financeira e estrategicamente perfeita. Sorri. Era a oportunidade que eu precisava para completar meu plano. Abri os documentos cuidadosamente. Cada cláusula, cada termo, cada linha legal foi analisada. Percebi que poderia usar essa transação para criar uma rede de segurança, um patrimônio protegido, impossível de ser contestado, mesmo que Clara tentasse interferir no futuro. Fechei a pasta com firmeza e liguei imediatamente para o corretor, confirmando a venda. A primeira parte do plano estava completa.
Enquanto tudo isso acontecia, imaginei o impacto sobre Clara. Ela provavelmente ainda acreditava que poderia me machucar emocionalmente, mas na verdade eu estava redesenhando nossa realidade de uma forma que ela jamais imaginaria. Durante a tarde, revisei cada detalhe dos contratos, cada movimentação financeira, cada assinatura programada. O coração batia acelerado, mas não era medo. Era adrenalina estratégica. Cada passo me aproximava da conclusão de uma missão silenciosa, mas poderosa. E então, perto do anoitecer, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não havia arrependimento. Nada do que eu estava fazendo era por vingança impulsiva. Era um ajuste de conta silencioso, uma redefinição do equilíbrio, uma forma de mostrar que, mesmo diante da rejeição de alguém que amamos, ainda podemos controlar nossa vida, nossos bens e nossas escolhas. À medida que a noite caía, fechei todas as portas da casa, respirei fundo e olhei para a árvore de Natal apagada. Sabia que os próximos dias seriam decisivos. Cada contrato que assinaria, cada bem que transferiria, cada decisão que tomaria seria um passo em direção à conclusão do plano. Clara ainda não sabia, mas ela estava prestes a aprender que cada ação tem uma reação e que algumas lições só se aprendem de forma intensa e direta. E assim terminou meu segundo dia após o Natal, com a sensação de controle absoluto e a certeza de que, mesmo ferido emocionalmente, eu ainda podia transformar a dor em algo produtivo e poderoso. O jogo apenas estava começando, e eu estava pronto para cada movimento que viesse. O terceiro dia após o Natal começou com uma sensação diferente. O peso das decisões já tomadas não me assustava mais, pelo contrário, dava-me uma estranha sensação de poder. Eu sempre fui visto como um homem calmo, previsível, quase tedioso. Mas agora, cada passo meu era um segredo cuidadosamente guardado. Uma peça de um quebra-cabeça que ninguém ao meu redor conhecia. Por volta das 10 da manhã, recebi a primeira ligação de Clara em dias. Ela não parecia preocupada, apenas curiosa. Pai, por que a casa está anunciada para venda? A frieza da sua voz denunciava mais surpresa do que afeto. Eu sorria em silêncio antes de responder. Às vezes, é preciso abrir mão do passado para seguir em frente, filha. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois apenas murmurou um e desligou. Eu sabia que aquele pequeno movimento no tabuleiro começaria a desconstruir a falsa segurança que ela carregava. Muitas pessoas pensariam que me desfazer da casa, do carro, dos bens era perder. Para mim, era o contrário. Eu estava convertendo o peso de memórias desperdiçadas em liberdade. Cada venda era como retirar uma pedra da mochila que carreguei por anos. Passei a manhã assinando documentos, digitalizando contratos e enviando confirmações para corretores e advogados. Meu telefone não parava de vibrar. Propostas, contra-ofertas, transferências bancárias. As 58 chamadas que iniciaram o processo agora rendiam frutos concretos. No fim da tarde, enquanto revisava mais um contrato, recebi um convite para jantar. Era de Henrique, um amigo de longa data, quase um irmão. Ele havia ouvido rumores de que eu estava vendendo tudo. "Rafael, você enlouqueceu?" perguntou assim que nos sentamos. "O que está acontecendo?" Olhei para ele e respirei fundo. Não podia revelar tudo, não ainda. Digamos que estou reorganizando minha vida. Às vezes é preciso derrubar as paredes para reconstruir os alicerces. Ele não entendeu, mas não insistiu. Apenas balançou a cabeça, preocupado, e mudou de assunto. No fundo, eu sabia que logo todos entenderiam, inclusive Clara. À noite, Clara apareceu em casa sem avisar. Entrou sem bater, como se ainda fosse a menina que corria pelos corredores pedindo presentes de Natal, mas seu olhar era duro. "Pai, você está escondendo alguma coisa de mim. Por quê?" Eu a encarei em silêncio por alguns segundos. Ela não suportou o peso do olhar e desviou os olhos. "Clara, você tomou suas decisões. Agora é minha vez."
Ela bufou, saiu batendo a porta e, por um instante, eu quase cedi. Quase corri atrás dela para pedir que entendesse. Mas não. Aquela era a lição. Ela precisava sentir o vazio, precisava perceber que não se pode tratar sentimentos como descartáveis. Na madrugada, sozinho novamente, abri meu computador e acessei as contas recém-criadas. Parte do dinheiro das vendas já estava redirecionada para investimentos em meu nome, intocáveis. Outra parte, estrategicamente colocada em um fundo protegido por cláusulas legais, só poderia ser acessada sobre determinadas condições. Eu havia construído um labirinto financeiro que nem Clara, nem ninguém poderia desfazer sem meu consentimento. E cada detalhe desse labirinto tinha um propósito: garantir que ela nunca se esquecesse daquele Natal, daquela escolha, daquela ferida aberta que me transformou em algo novo. Quando finalmente fechei o computador, senti uma mistura de exaustão e satisfação. Eu estava perdendo tudo? Não, eu estava ganhando algo muito maior: controle. Controle sobre minha vida, sobre meu futuro e até, de certa forma, sobre o destino de Clara. Deitei-me tarde, encarando o teto escuro. Ainda podia ouvir sua voz fria me dizendo que não queria passar o Natal comigo. Aquela frase ecoava como um lembrete constante, mas agora não doía. Agora era combustível. Sorri no escuro, convicto de que os próximos passos seriam ainda mais fortes. A verdadeira reviravolta ainda estava por vir. E Clara não fazia ideia. A semana seguinte ao Natal foi como assistir ao desmoronar de um castelo de cartas que eu mesmo havia erguido e, ao mesmo tempo, derrubado. Cada contrato fechado, cada transferência realizada, cada bem entregue ao novo dono, tudo acontecia de forma tão rápida que parecia orquestrado por algo maior do que eu. Mas eu sabia, era apenas fruto da minha decisão. Durante aqueles dias, Clara me ligava todos os dias. No começo, a voz dela era dura, quase agressiva. "Pai, o que você está fazendo? Por que vendeu o carro? Por que colocou a casa no mercado?" Eu respondia com a mesma calma de sempre. "Às vezes, filha, é preciso aprender a viver com menos." Ela suspirava, irritada, e desligava. Mas a cada nova ligação sua voz parecia mudar. O tom de arrogância foi cedendo espaço para dúvida, depois para medo e, finalmente, para algo que soava como arrependimento. No dia 30 de dezembro, exatamente 5 dias após aquele Natal silencioso, minha última transação foi concluída. Era a 58ª chamada, o último elo de uma corrente que eu havia planejado em silêncio. Com essa ligação, finalizei a venda da casa de praia que Clara tanto amava. Aquela casa tinha sido palco de risadas, verões inesquecíveis e lembranças que, para mim, ainda tinham um cheiro de infância. Mas agora seria o marco final. O passado estava oficialmente vendido. Quando desliguei o telefone, um peso saiu dos meus ombros. Eu havia feito tudo o que me propus, e estava vivo, sereno e consciente de cada consequência. Na manhã seguinte, Clara apareceu novamente, mas desta vez ela não bateu a porta, não gritou, não exigiu explicações. Ela entrou devagar, sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por longos minutos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. "Pai, eu não entendi nada do que você fez, mas acho que finalmente entendi o que perdi." Eu a encarei com calma. Queria dizer tantas coisas, que ela me havia ferido, que o desprezo dela me partira em pedaços, que cada venda tinha sido um grito silencioso que ela nunca ouviu. Mas não disse nada. Apenas sorri. "Às vezes, filha, é preciso aprender a viver com menos." Ela suspirava, irritada, e desligava. Mas a cada nova ligação sua voz parecia mudar. O tom de arrogância foi cedendo espaço para dúvida, depois para medo e, finalmente, para algo que soava como arrependimento. No dia 30 de dezembro, exatamente 5 dias após aquele Natal silencioso, minha última transação foi concluída. Era a 58ª chamada,
O último elo de uma corrente que eu havia planejado em silêncio. Com essa ligação, finalizei a venda da casa de praia que Clara tanto amava. Aquela casa tinha sido palco de risadas, verões inesquecíveis e lembranças que, para mim, ainda tinham um cheiro de infância. Mas agora seria o marco final. O passado estava oficialmente vendido. Quando desliguei o telefone, um peso saiu dos meus ombros. Eu havia feito tudo o que me propus. E estava vivo, sereno e consciente de cada consequência. Na manhã seguinte, Clara apareceu novamente. Mas desta vez ela não bateu a porta, não gritou, não exigiu explicações. Ela entrou devagar, sentou-se à minha frente e ficou em silêncio por longos minutos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado a noite inteira. Pai, eu não entendi nada do que você fez, mas acho que finalmente entendi o que perdi. Eu a encarei com calma. Queria dizer tantas coisas, que ela me havia ferido, que o desprezo dela me partira em pedaços, que cada venda tinha sido um grito silencioso que ela nunca ouviu. Mas não disse nada. Apenas sorri. Às vezes, Clara, é preciso perder tudo para dar valor ao que realmente importa. Ela baixou a cabeça, as lágrimas escorrendo livremente. Por um momento pensei em abraçá-la, em dizer que ainda havia tempo para reconstruirmos nossa relação. Mas permaneci parado. Aquela dor era necessária. Era a lição que nenhuma festa de Natal, nenhum presente caro, nenhum gesto de amor cego tinha sido capaz de ensinar. No dia 1º de janeiro, acordei em um apartamento alugado, simples, longe do luxo e do peso das lembranças da antiga casa. A cidade ainda dormia, recuperando-se da virada de ano. Abri a janela, senti o vento frio bater no rosto e sorri. Eu não tinha mais mansões, não tinha mais carros importados, não tinha mais coleções caras, mas tinha algo que nunca havia sentido antes: leveza. Clara ainda não havia me procurado novamente desde nossa última conversa. Talvez demorasse dias, meses, anos. Talvez nunca mais viesse. Mas no fundo eu sabia que a imagem dela sentada diante de mim chorando em silêncio ficaria marcada para sempre. E era isso que importava. Não pela dor dela, mas pelo aprendizado. Porque eu também aprendi. No fundo, aquelas 58 chamadas nunca foram apenas sobre vendas ou dinheiro. Foram sobre escolha. Eu poderia ter me desesperado, implorado por atenção, tentado comprar o amor que não recebi. Mas escolhi o silêncio, a calma e a ação estratégica. Cada chamada foi um tijolo retirado das paredes que me aprisionavam. Cada contrato assinado foi uma porta aberta para a liberdade. E no fim, o que restou foi apenas a certeza de que eu não precisava de mais nada além da minha própria paz. Sorri mais uma vez. O mundo me via como um homem que enlouqueceu e vendeu tudo. Clara me via como um pai distante e incompreensível. Mas para mim, eu era apenas alguém que finalmente tinha entendido a verdade. Não se pode controlar o amor de ninguém, mas sempre se pode escolher o que fazer com a própria vida. E naquele apartamento vazio, cercado pelo silêncio da madrugada, percebi que minha vida, de fato, estava apenas começando.